Olá, meninos e meninas. Nessa semana eu resolvi não passar atividade para vocês, atividade escrita. Resolvi gravar vídeos que vão ser uma breve revisão do que vai cair na prova. As avaliações estão chegando, então eu resolvi fazer uma revisão, né? Gravar esse vídeo para fazer uma revisão e para direcionar um pouco do estudo de vocês. Então, no terceiro período, nós tivemos 6 atividades de física. Essas 6 atividades de física foram unicamente sobre um assunto, aceleração média. E esse é o assunto da nossa avaliação. Então, todas as questões serão sobre aceleração média. E aí, nessas 6 atividades que eu passei para vocês sobre aceleração média, eu sempre postava os vídeos, né? Sempre colocando vídeos do YouTube que ajudariam vocês a resolver a atividade. Então, nessa revisão, o que é que eu vou fazer? Vou explicar aqui o vídeo, o que eu posso pedir na prova, o que pode cair na prova, certo? Para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, qual é a fórmula que vocês vão utilizar para trabalhar a aceleração? A aceleração média é igual a ΔT, ΔV, que é a velocidade, dividido por ΔT, que é o tempo. Então, a m, ou só a, tanto faz, que é a aceleração média, é igual a ΔV, que é a velocidade, dividido pelo tempo. Essa é a fórmula que vocês irão utilizar. E a aceleração média, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a gente vai ver um pouco do vídeo e aí eu vou explicando a partir do momento que eu achar que devo pausar e dar uma explicação. Aceleração utilizando a seguinte equação: A igual a ΔV sobre ΔT, onde A representa a aceleração, ΔV a variação na velocidade e ΔT a variação de tempo. Exemplo: um guepardo, ao caçar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Então, aqui, esse é o exemplo, né? Um guepardo, ao caçar partindo do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Então, como eu havia falado para vocês, a aceleração média no Sistema Internacional de Medidas ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundo. Para que eu faça o cálculo e dê em metros por segundo ao quadrado a aceleração. Só que algumas questões não trazem a velocidade já em metros por segundo, ou o tempo já em segundo. Então, o tempo na questão pode vir em segundo, se vier em segundo, ótimo, né? Que é metros por segundo ao quadrado, então o tempo tem que estar em segundo. Mas pode vir em horas, pode vir em minutos. E aí eu vou ter que transformar esse tempo, se ele vier em minutos, tenho que transformar em segundos. Se ele vier em hora, também tem que transformar em segundo. E aí, para transformar o tempo em segundos é mais fácil. Mais fácil, vocês sabem. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E aí, dependendo de como vier, se vier em minuto ou se vier em horas, você vai transformar em segundos. É só fazer uma regrinha de 3 simples. Agora, a velocidade, ela seria bom se ela tivesse em metros por segundo, tem questão que já vem. Mas se ela vier em quilômetros por hora, como é o caso da nossa questão aqui, do nosso exemplo, nós vamos ter que transformar ela em metros por segundo. Por que que eu tenho que transformar, professora? Porque eles têm que estar na mesma unidade de medida, ou seja, o tempo tem que estar em segundo, a velocidade tem que estar em metros por segundo, porque quando eu vou procurar aceleração, eu vou dividir a velocidade pelo tempo, e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, então eu vou ter que transformar. Nesse caso aqui, eu tenho uma velocidade de 72 km por hora, então eu tenho que transformar esses 72 km por hora em metros por segundo. Como é que eu faço isso?
para me transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido esse número, 72, por 3,6. Por que é por 3,6? Já é uma regra, é 3,6. Então, eu transformo 72 km por hora dividido por 3,6. Esse resultado já vai estar em metros por segundo. E pronto. Agora, se fosse outro caso, se eu tivesse em metros por segundo, não é o caso aqui, mas é só uma dica. Se eu tivesse em metros por segundo e fosse transformar para quilômetros por hora, eu multiplicaria por 3,6. Então, a regra é essa. Está em quilômetros por hora, quer transformar para metros por segundo, divido por 3,6. Está em metros por segundo, quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo? Então, aqui o nosso caso está em quilômetros por hora e eu quero para metros por segundo. Então, vou dividir por 3,6, para que fique todos na mesma unidade de medida e que quando eu fizer a divisão, ele esteja em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida que é medida a aceleração no Sistema Internacional de Medidas. Vamos aqui continuar. Para aplicar a fórmula A é igual a ΔV sobre ΔT, primeiro vamos ver a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade final? É 72 km. E qual é a velocidade inicial? Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. E também a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 2 segundos. E o tempo inicial é 0. Então, vamos aqui. Se por acaso não é o caso desse exemplo, aqui nós temos só uma velocidade, só temos um tempo. Mas se por acaso na questão eu tiver duas velocidades e dois tempos, como é que eu vou fazer? E aqui ela ainda usou, né? Ela usou como se fosse 0 e 72, porque partiu do repouso e atingiu a velocidade de 72 km. Aí ela considerou 2 segundos, 0, que é o início do tempo, até 2 segundos. Então, assim, se eu tiver na questão duas velocidades ou dois tempos, o que é que eu vou fazer? Vou subtrair, diminuir um pelo outro, mas sempre velocidade final menos velocidade inicial, e não o contrário. Não é a velocidade inicial menos a final, não. Sempre é assim. Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, se na questão eu tiver duas velocidades ou dois tempos, o que é que eu vou fazer? Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial, que é a variação. E aí, quando eu fizer essa subtração, eu tenho só uma velocidade e só um tempo. No caso aqui, ela considerou velocidade final, 72, menos a velocidade inicial, 0, porque partiu do repouso, então era 0. 72 menos 0, 72. Tempo final, 2 segundos. Menos tempo inicial, 0. 2 menos 0, 2.